que a semana passada nós passamos o capítulo 3. E para quem não se lembra, e também com a intenção de facilitar, né, a gente faz assim: abre sua Bíblia aí no livro na carta de Paulo a Tito, e eu quero passar com vocês o capítulo 3. Na verdade, e eu vou dizer por que da semana passada eu usei o 3. Porque o capítulo 3 ele tem algo aqui. O capítulo 3 ele diz o seguinte: lembrem-se, lembre a todos que se sujeitem aos governantes, às autoridades, sejam obedientes e sejam sempre prontos a fazer tudo o que é bom. Sabe o que é legal? A gente lê esse trecho aqui e fala, gente, isso é o padrão do cristão. Aí ele avança. Não caluniem ninguém, sejam pacíficos e amáveis, e mostrem sempre a verdadeira mansidão para com todos os homens. Houve tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes. Vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando-nos uns aos outros. Mas quando se manifestar a bondade e o amor pelos homens da parte de Deus, o nosso Salvador, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia. Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele o fez a fim de que, justificados pela sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Fiel é essa palavra. E quero que afirme categoricamente essas coisas para os que creem em Deus e se empenhem na prática de boas obras. Tais coisas são excelentes e úteis aos homens. Evite, porém, controvérsias tolas, genealogias, discussões e contendas a respeito da lei, porque essas coisas são inúteis e sem valor. Quanto àquele que provoca divisões, advirta-o uma ou duas vezes. Depois, rejeite-o. Você sabe que tal pessoa se perverteu e está em pecado, por si mesmo está condenada. Quando eu lhe enviar Ártemas e Tíquico, faça o possível para vir ao meu encontro em Nicópolis, pois decidi passar o inverno ali. Providencie tudo o que for necessário para a viagem de Zenas, o jurista, e de Apolo, de modo que nada lhes falte. Quanto aos nossos, que aprendam a dedicar-se à prática de boas obras, a fim de que supram as necessidades diárias e não sejam improdutivos. Todos que estão comigo, desculpem, lhe enviam saudações. Saudações daqueles que nos amam na fé. A graça seja com todos vocês. Aí você fala assim: peraí, Betão, nós vimos isso semana passada. E você pulou uma parte final do capítulo 2. Por que você fez isso? Porque só consegue viver isso, gente. Essa prática, esse padrão e essa vida que foi daqui mostrada pelo Paulo para Tito. Veja bem, vamos relembrar. Paulo está escrevendo para Tito, porque Tito está chegando na ilha de Creta. O propósito de Paulo é que o Tito separe uma liderança. Perceba que ele vai ter que formar a estrutura lá. O evangelho está espalhado ali. Tem um monte de grupos. Mas o que ele fala? Tito, vai lá e separa os líderes. Vê aqueles que têm condição de liderar. Não era qualquer um. O negócio não é largado, não é abandonado. Lembre-se que ele está escrevendo uma carta para um povo que ali tem um misto entre os gregos, tá? O povo da ilha de Creta. Lembra que eu falei que o povo da ilha de Creta era aquele mesmo povo que batalhou lá com
com Davi, do gigante, era esse mesmo povo. Eles saíam dali e entravam e pelo mar, eles chegavam à terra, se organizavam e avançavam contra o Israel. Era esse povo que é bárbaro. Era esse povo, então agora esse povo, que parte deles se converteu, parte deles aceitaram Jesus, parte deles se tornaram igrejas. O evangelho está se espalhando por toda aquela região. Paulo está escrevendo para o Tito, para que, por quê? Aquela região, Creta especificamente, era uma região que o grande deus ali era Zeus, muito parecido com o que nós temos aqui com a Aparecida. E aí, o que acontece? Ele está dizendo o seguinte: a condição para essa liderança é essa. E ele descreve o que nós vimos do capítulo 1, vimos também uma parte do capítulo 2. Aí, no final do capítulo 2, ele dá algumas recomendações muito especiais para o Tito. Ele traça ali um padrão para o Tito e para a igreja. Aí, por isso que no final eu passei para o capítulo 3, porque ele dá mais outras recomendações, que é essa que eu li agora. Mas só que quem esteve na igreja ontem aprendeu muito legal com o pastor Flávio, né? Que a coisa acontece é um processo de transformação, é um processo de caminhada com Deus. E aí é que eu vou passar esse finalzinho do capítulo 2 com vocês. Porque aí faz sentido o capítulo 3. Aí faz sentido essa vida que ele está pedindo para o Tito. Aí faz sentido essa vida para todo o corpo de Cristo. E o que é que faz todo esse sentido? Já vou colocar em tela aqui para que a gente continue. Só um minuto. Agora sim. Por quê? Tem que estar revestido pela graça. Abre tua Bíblia no capítulo 2 de Tito. Tito, capítulo 2, do versículo 11 até o versículo 15. Acompanha comigo. Tito, capítulo 2, do versículo 11 até o versículo 15. Trechinho pequenininho. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões. Dica, tá aí a chave. Graça nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas, paixões mundanas, e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Enquanto aguardamos a bendita esperança, que esperança é essa, Betão? De que um dia nós vamos andar lá nas ruas de ouro, lá onde os portões são de pérola e os muros de jaspe luzente. É a esperança que Jesus disse: vou preparar-vos lugar. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. É a esperança que não que aqui tudo é passageiro, menos o motorista e o cobrador. Aqui tudo é passageiro. A esperança nossa é Jesus. Ele já fez o que tinha que ser feito. Ele já fez já nos salvou, já fomos alcançados. A graça nos alcançou. A graça, favor imerecido. Nós não merecíamos isso. Nós não merecemos tão grande salvação. Nós estávamos do jeitinho que era o povo de Creta. E, gente,
andando nesse mundo é difícil. Continuando. Esperança gloriosa, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. A gloriosa manifestação. Ou seja, você vai estar junto com ele, vai experimentar da glória de Deus. Por enquanto, eu quero te lembrar. Lembra quando o templo foi, quando o tabernáculo foi erguido lá no deserto? E ele foi consagrado ao Senhor. A glória do Senhor encheu o tabernáculo. Depois eles chegaram na Terra Prometida. Chegaram na Terra Prometida, eles ficaram um tempo, tiveram lá o primeiro rei, a coisa não andou muito bem. Aí depois do primeiro rei vem Davi. Davi que tem a intenção de construir um templo. E Deus diz para ele: Deus, eu não habito em templo feito por mãos de homens. Mas ele, mas Saul constrói o templo. Construiu o templo. Foi Saul que construiu o templo? Sim ou não? Quem construiu o templo? Alguém abre o microfone e responde. Salomão, Salomão. Ah, ainda bem. Salomão. Saul foi o primeiro rei. Depois Davi. Depois Salomão. Tá? Aí Salomão constrói o templo e todo mundo achando assim, agora tem um templo onde Deus está e tem um lugar lá separado que é o Santo dos Santos, certo? Deus não habita em templo feito por mão de homem. Mas apesar disso, a glória do Senhor encheu o templo, de forma que os sacerdotes não podiam ficar de pé. O Templo de Salomão, conhecido como Templo de Salomão. Deus não habita em templo feito por mãos de homens. E agora, depois que Jesus vem ao mundo, ele morre, ele é assunto aos céus. Cumpre-se a profecia de Joel, a profecia de Zacarias, a profecia de Isaías. O Espírito Santo é derramado sobre toda a carne. E agora, ele tabernaculou-se em nós. Você merecia isso? Não. Pela tua obra? Não. Você fez sacrifício para isso? Não. Quem fez o sacrifício foi Jesus. Isso é graça. Ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. É isso que você deve ensinar, exortando-os, repreendendo-os com toda a autoridade. Ninguém o despreze. Pensando em tudo isso, feche os teus olhos por um instante e vamos orar ao Senhor. Pai querido, glorificado e exaltado seja o teu nome. Pedimos, Deus, a tua bênção, tua direção, a tua orientação para o estudo dessa noite, Deus. Deus, eu quero ser aqui um facilitador no qual a tua mensagem flua e possa atingir o coração dos teus filhos. Queremos ouvir a tua voz, fala ao nosso coração. Em nome de Jesus, amém. Então, meus irmãos, aí é que a gente começa a entender a história, o que está acontecendo. Aí é que você começa a entender que o que está acontecendo aqui é efetivamente a graça de Deus. Por isso, a graça de Deus, base para uma vida sadia. Normalmente, a doutrina vem antes da prática. Aqui vemos a prática antes da doutrina. Por isso que eu dei o capítulo 3 primeiro do que esse finalzinho aqui. Mas doutrina e prática são inseparáveis. Tá? Ou seja, a ortodoxia
e a ortopraxia são intimamente ligadas. Ortodoxia, ortopraxia. Ou seja, a regra e a prática caminham juntos. São inseparáveis. A vida correta é consequência de uma teologia correta. Os relacionamentos adequados são o resultado de uma doutrina da graça divina. A conexão entre doutrina e prática é vital para uma igreja saudável. Ou seja, não tem como. A vida cristã sadia deve estar baseada na doutrina cristã sadia. Nesses versos, nós encontramos três verdades sobre a graça divina, a doutrina e fundamental do cristianismo. O que acontece? Acontece que nós estamos vendo aí a prática da vida cristã. A primeira verdade nos mostra a manifestação da graça divina, que é do 2, ali no versículo 11. E eu vou ler de novo com vocês. Capítulo 2, versículo 11. Diz assim: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. A graça, ou seja, o favor imerecido de Deus. Aquilo que você não merecia que foi te dado. Ah, mas é só para um grupo, era só para os judeus? Não. Perceba que Paulo ele está escrevendo para um grupo onde tinham os judaizantes, onde tinham os cretenses, onde tinham alguns judeus, e ele fala aqui, a todos os homens. É para o Tito não fazer distinção. É para não fazer distinção, aquele é judeu, ou aquele é grego, ou coisa assim. A ideia, inclusive, às vezes nós, crentes, fazemos distinção até entre crentes, entre igrejas, entre denominações, entre pessoas. E algumas vezes, gente, a gente se acha melhor que os outros. Eu não sei quanto a você, né? Mas você é crente, você é bênção. Eu já tive dificuldade com isso. E já eu me achava, em algumas vezes, me achava até melhor que os outros. Porque a graça me alcançou. E eu olhava para as pessoas e olhava assim, coitado, tá no pecado, vai para o inferno. Roberto, você olhava desse jeito, sabe? E falava assim, escolha foi dele. A Bíblia está aí, as igrejas estão aí, o cara não vai para o céu porque não quer. Aí você fala assim, Betão, você tem uma visão tão limitada assim? Sim. Então não é diferente o Paulo escrever para o Tito dessa maneira. Aí você fala assim, então você pensava assim, Betão? Eu pensava. Agora eu vou dizer uma coisa para você. Agora eu vou colocar o dedo ainda, vou tipo assim, colocar o dedo na ferida. Se você que conhece Jesus e sabe que a pessoa que não conhece Jesus está indo para o inferno, você pode não pensar como eu pensava no passado, mas a atitude é a mesma. Se essa pessoa não aceitar Jesus e não tiver uma oportunidade de receber Jesus, ela vai para o inferno. Eu estive falando de Jesus para pra uma pessoa na terça-feira e ela estava relatando para mim que o filho dela se suicidou. E, gente, que horror você falar para uma mãe cujo filho cometeu suicídio, que aquele que morreu sem Jesus foi para o inferno. Não sei o que aconteceu. Não sei se houve uma circunstância, se ele teve a oportunidade, o que o diabo fez na vida dele, ou as possibilidades que ele teve. Eu só disse o seguinte: aquele que morre sem Jesus, e se eu não fizer nada?
por essas pessoas que estão sem Jesus, elas vão para o inferno. Simples assim. Continuando, continuando. A primeira palavra mostra a manifestação da graça divina. A origem da graça é Deus, não é sua, não é do pastor, não é da igreja, não é da igreja batista. A origem da graça é Deus. A natureza da graça, salvadora. Salvadora. A extensão da graça, universal. Todas as pessoas na face da terra, independente de cor, independente de país, independente de opção sexual. Mesmo então, a graça alcança, alcança. Independente de ideologia política, se é de direita, de esquerda, de centro, ela é universal. A graça é a ação imerecida de Deus, buscando o homem para ter comunhão com ele. Como é que é? O propósito da graça é que o homem se chegue a ele. Só isso. Gente, você lembra a história toda. Dá uma olhadinha lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 8, versículo 9. Pega a tua Bíblia aí e abre lá no Gênesis. Gênesis, primeiro livro da Bíblia. Lá no capítulo 3. Para quem tiver dificuldade, é o primeiro livro da Bíblia. Capítulo 3, versículo 8 e o versículo 9. Olha só. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor chamou o homem perguntando: Onde você está? Ele respondeu: Eu ouvi os teus passos no jardim e fiquei com medo porque estava nu, por isso me escondi. E aí? Os caras tinham acabado de pisar na bola, enfiar o pé na jaca, desobedeceram e Deus foi atrás deles. Você percebeu o que Deus está querendo mostrar para a gente nesse texto? E olha só, a graça de Deus ficou evidenciada na encarnação. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. O Verbo tornou-se carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Peraí, o Deus Todo-Poderoso deixou o esplendor da sua glória, fez-se carne e habitou no nosso meio. Graça. Betão, eu tenho dificuldade com isso. Essa questão do Gênesis aí. Eu sou meio que acredito nessa história da teologia, da teoria da evolução, tá? Eu acho que esse negócio que os macacos ainda vão virar homens. Eu acho que ainda os peixes vão sair do mar e vão se transformar. Você percebeu que depois que Darwin criou esse negócio, até hoje, nenhum macaco virou homem? Nem um peixe saiu da água e não houve modificação de mais nada. Então, mas tem só uns. Gente, um é mundo que as pessoas sabem, isso não acontece. O pessoal acredita nesse negócio. É mais fácil acreditar nisso para algumas pessoas do que acreditar em Deus. Aí o que acontece? Mas você não acredita na ciência? Você não acredita no Big Bang? Claro que eu acredito. Eu acredito no Big Bang. Deus um dia pensou uma coisa muito big, grande e bang. Criou o mundo, criou tudo que neles há. Ponto. E esse Deus que criou todas as coisas, criou tudo que neles há, tudo o que há no mundo, esse Deus é que quer andar com a gente, quer ter relacionamento conosco. É por isso que ele mandou Jesus.
A graça de Deus foi planejada antes da fundação do mundo. A graça divina nos traz a salvação. Foi iniciada de Deus e é Deus quem procura o homem. A salvação é obra da graça de Deus do começo ao fim. A graça de Deus é seu inculpável favor, fazendo-nos trazendo-nos a salvação, uma vez que estávamos perdidos. Romanos 3:23, porque todos pecaram. A graça divina é salvadora, pois nos concede vida mesmo estando mortos em delitos e pecados. Efésios 2:1. A salvação se baseia na misericórdia divina, no favor, na bondade de Deus e não nos condena como merecíamos. A salvação tem como fundamento a misericórdia e a graça divina. Só isso. Lopes diz que a graça não alcança todos os homens quantitativamente, mas qualitativamente. Ou seja, a salvação alcança todos os que foram comprados pelo sangue de Jesus Cristo. Pessoas de todas as línguas, etnias, nações. Qualquer pessoa. Qualquer. Aí você fala assim, peraí, Betão, e por que muita gente não vem? Temos que entender claramente essa questão. Salvação alcança a todos sem acepção, mas não a todos sem exceção. Não há universalismo na salvação. A universalidade da graça mostra que o plano de Deus foi revelado a todos, sem distinção. Homens, mulheres, judeus, gentios, pobres, ricos, têm acesso igual à graça. Aí tem uma segunda verdade, que mostra a, a finalidade da graça. Aí no capítulo 2, o versículo 12 e o versículo 13, diz assim: diz aos homens, foi a mulher que me deste. Oh, eu estou em Gênesis. Deixa eu voltar lá para Tito, né? Desculpem. Agora sim. Tito 2, versículo 12, que é muito legal. Ele nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Aí ele está fazendo o quê? Forjando o seu caráter em nós. Todo crente, todo aquele. Ah, peraí, Betão, o que que você quer dizer com crente? Crente é aquele que creu. Não é o igrejês crente, né? Que o crente virou uma palavra do igrejês. Esse idioma que é falado nas igrejas. Crente, aquele que crê. Aquele que crê que Deus é Senhor, que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que morreu pelos nossos pecados. Ah, isso é crente? Isso é crente. Porque quem crê nisso aceita o perdão de Jesus. Se ele aceita o perdão de Jesus, ele tornou-se alcançado pela graça. Alcançado pela graça, Deus, ele é selado, como diz lá em Efésios, com o Espírito Santo da promessa. Consequentemente, ele passa a receber a ação do Espírito Santo em sua vida. E ele começa a demonstrar o caráter de Jesus. Qual é o caráter de Jesus? Santo, justo, bom. Você percebeu por que não se concebe crente tristonho? Está sempre triste, derrotado, vazio. Crente nervosinho. Eu tenho direito, eu tenho razão. Você percebeu que o negócio aqui é diferente? Só que eu quero que você perceba uma coisa. Ele está escrevendo isso para aqueles homens lá de Creta, como eu disse para vocês logo no início, e já repeti várias vezes.
que tinham um terrível costume. Eram mentirosos, enganadores, bárbaros. Gente, quando eu falo bárbaros, é gente que mata só para ouvir o barulho da queda do outro. É quase que eu falo, né? Muito parecido com um grupo que anda por aqui roubando celular e matando por causa de um celular. São bárbaros. Mata por R$ 10. Mata porque não concordou com a sua opinião. Mata por causa de um time de futebol. É capaz de abandonar filho numa lata de lixo. Nós não somos nada, nada diferente dos cretenses. Por isso é que Deus mandou o seu Espírito. É por isso que a graça nos alcançou. É para isso que a graça nos envolveu. Educando-nos para que, renegada a impiedade, as paixões mundanas, vivamos pelo presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança, a manifestação da glória do nosso Senhor, Deus e Salvador, Jesus Cristo Jesus. A graça nos ensina a rejeitar o mal. Tem cheiro de mal, parece com o mal, eu não quero. Não é de Deus, eu não quero. Nem o cheiro, nem a aparência me interessa. A graça nos ensina a praticarmos o bem. A graça nos ensina a aguardarmos a volta. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. A graça divina tem uma função educadora. Ela nos ensina a viver corretamente, a viver de tal modo a agradar a Deus e a atrair os perdidos. A luta que temos em nosso interior contra a natureza adâmica acontece pela graça de Deus no poder do Espírito Santo. Ou seja, tem uma luta aqui acontecendo dentro da gente. A carne, a carne velha, ela quer sobressair, ela quer aparecer. Precisamos aprender a abandonar e renunciar ao mal. A palavra acebeia traz a ideia de rejeitarmos a falsa doutrina, a falsa ética. Repudiar e rejeitar o mal de uma vez por todas, pois o pecado não tem mais domínio sobre vós. Romanos 6,14. A nova vida deve ser vivida em nossa nova posição. Somos filhos da luz. Efésios 5:8 e também, né, Mateus 5:16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. A graça nos ensina a praticarmos o bem. Essa é a grande bênção que temos em Cristo. Não apenas somos estimulados e capacitados a rejeitar o mal, mas somos ensinados e encorajados a praticar o bem. A prática do bem em três direções. Praticamos o bem conosco mesmo, com o nosso próximo e também com Deus. A graça nos ensina, praticamos o bem conosco, sendo prudentes, sábios, moderados, controlando a nós mesmos. Gente, isso aqui é uma grande sacada. Por que eu falei tanto da glória que encheu o templo? Por que eu falei que agora nós somos templo do Espírito? Porque você tem que zelar do templo do Espírito Santo. Por isso que você tem que praticar atividade física, por isso que você tem que se alimentar bem, por isso que você tem que se hidratar. É por isso que a igreja. Já me perguntaram. A Bíblia fala alguma coisa sobre cigarro? Gente, naquela época nem existia cigarro. Mas ele prejudica o corpo? Sim. O álcool prejudica o corpo? Sim. A droga prejudica o corpo? Sim. Betão, mas não fomos alcançados pela graça, o pecado já não foi perdoado. Mas vós sois templo do Espírito Santo. Vós sois templo do Espírito Santo. Você tem que cuidar bem de você. Gente, eu gostava muito quando eu me converti.
Isso há 44 anos atrás, eu ia na igreja no domingo, as irmãs da nossa igreja sempre se vestiram muito bem, de uma maneira muito elegante, muito bonita. E eu me lembro quando eu chegava na igreja e via as irmãs vestidas com as suas roupas, porque era a melhor roupa para encontrar, para ter um instante de adoração com a igreja do Senhor. Congregacionalmente, adorar o Deus que nos resgatou, que nos transformou e que nos alcançou com essa graça maravilhosa. Praticando o bem com o nosso próximo, sendo justos. Justiça é conceder aos outros o que é devido. Praticamos o bem para com Deus, sendo honestos no culto que lhe prestamos. Nossa adoração é feita em espírito e em verdade. Somente pelo Espírito Santo o conseguimos. Eu vou com a melhor roupa, eu vou na melhor intenção, eu vou no melhor preparo. Eu já saio de casa pensando que eu vou cultuar a Deus. Cultuar a Deus. Eu gosto muito da expressão que o americano usa. Nós chamamos de culto, eles chamam de serviço ao Senhor. Olha que lindo. E também é na esperança da sua volta. A graça de Deus tem ação completa em nossas vidas. Olhamos para o passado e somos gratos, porque pois somos libertos da impiedade e das paixões mundanas. Olhamos para o presente, agradecemos porque estamos sendo restaurados. Praticamos o bem. A segunda verdade nos mostra a finalidade da graça. Praticamos o bem para conosco, sendo prudentes, sóbrios, moderados, controlando a nós mesmos. Gente, não fica bem para o crente ser uma pessoa destemperada, descontrolada, que a boca não fala sem pensar, prudente. Que os dias sejam simples, que temos que ser simples como as pombas, prudente como a serpente, controlado. Fruto do Espírito, tá? Fruto do Espírito, domínio próprio. Praticamos o bem com o nosso próximo sendo justos. Justiça é conceder aos outros o que é devido. Eu repeti agora sim. Olhamos para o passado? Aí sim. Olhamos para o futuro antecipando, agradecemos porque já podemos antever a gloriosa experiência que de nos encontramos com o Senhor Jesus. A finalidade da graça é fazer-nos como Jesus e, de fato, quando ele se revelar, voltando para nos buscar, seremos como ele é. Ou seja, vivemos na busca da estatura de varão perfeito que é Cristo, parecido com ele, onde andarmos, por onde passar. E a ação da graça divina, olha só o que diz o versículo 14: o qual a si mesmo nos se deu por nós, a fim de remirmos de toda a iniquidade e purificar. Para quê? Para si mesmo, um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Qual o presente que ele nos deu? Jesus. Qual o propósito? Purificar-nos do mal. Qual o resultado? Boas obras. Então, mas o mundo hoje é malvado, o mundo aí é hostil. Pagar o mal com o bem. Jesus é o presente de Deus para o mundo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus é presente em suas duas epifânia, manifestação. A palavra epifânia era quando o rei, quando o imperador chegava a algum lugar. Aí o arauto vinha, tocava aquela corneta, a trombeta lá, para todo mundo parar, saber que o imperador estava chegando. Epifânia. A manifestação de Jesus. Quando ele coloca aqui epifânia, é porque ele entende, ou epifania, como não está acentuado, mas eu chamo de epifânia porque não tem acento. Quando a palavra de Deus diz que a manifestação dele
A nossa vida é quando você o aceita, quando você o recebe. Aí você experimenta, aí você sabe que ele é Senhor, que ele é Rei. E ele caminhou aqui nesse mundo, dividiu a história antes dele e depois dele. Mas aí ele nos presenteia com essa manifestação nas nossas vidas. Show de bola, né? É um presente divino, é um presente maravilhoso. Confirmou-se na nossa justificação, concretiza na nossa glorificação. A presente graça é o nosso Senhor Jesus, se deu por nós espontaneamente. Ninguém obrigou. E ele, inclusive, na cruz, ele poderia ter rejeitado a cruz. Mas ele orou, lembra da oração? Pai, se possível, passa de mim esse cálice. E, no momento da sua morte, tetelestai. Tetelestai, está consumado. Está consumado. O plano da salvação se cumpriu. Os pecados foram perdoados. Lembra quando João ouviu descendo nas barrancas lá do Rio Jordão? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele foi morto, mas ressuscitou. A graça tem o propósito de nos livrar da maldade. A impiedade e a iniquidade não devem mais ter lugar na vida do cristão. E a gente vai ter que falar isso todo dia. Todo dia. Não tem mais espaço na sua vida. Não pode ter. A graça não se manifestou para nos salvar do pecado, mas para nos salvar do pecado. A lei já mostrava o pecado. Aí a graça vem e nos salva do pecado. A graça também tem a capacidade de nos capacitar para sermos dedicados às boas obras. A graça de Deus não tem apenas a finalidade de nos capacitar, ela também tem por objetivo nos entusiasmar e nos fazer apaixonados por expressar o seu efeito em nós e através de boas obras que glorificamos a Deus. Assim, Mateus 5, versículo 16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. A graça nos faz desejar realizar boas obras com boa vontade, ao invés de reclamarmos. Nos alegramos em servir a Deus, servindo aos irmãos. E em todo esse processo é importante, entretanto, reconhecemos que Deus nos salvou para as boas obras e não por causa delas. Tem um pessoal de uma religião aí que fala que você tem que fazer boas obras para ser salvo. Não! Nós fazemos boas obras porque somos salvos. Já somos salvos. A graça nos prepara para sermos um povo especial. Paulo usa a expressão marcante, laus periócios, povo escolhido, povo eleito exclusivamente dele. Paulo usa uma figura especial escrevendo aos Efésios, pois somos feitura, poema dele, criada em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. A proclamação da verdade é a mesma recomendação do verso, agora repetida. A proclamação da graça divina deve ser feita com encorajamento, mas também com repreensão. Essa proclamação deve ser feita com autoridade, pois é a verdade pela qual se obtém uma vida sadia, uma vida cristã sadia. É revestida pela graça, é revestida pela bondade, e ela é exemplo para todo mundo. Diz essas coisas, exorta e repreende também com toda a autoridade. Ninguém te despreze. A proclamação da verdade é a mesma recomendação do início do capítulo, agora repetida. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Diz essas coisas. Essas verdades devem ser proclamadas e ensinadas, pois através delas todo homem pode ouvir o convite de Deus e chegar à salvação.
A proclamação da graça divina deve ser feita com encorajamento, mas também com repreensão. Foi assim que ele orientou Timóteo. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. 2 Timóteo 4:2. Essa verdade deve ser incentivada, mas também deve ser usada para confrontação, pois através dela todo cristão deve se tornar maduro, capacitado para a obra. Conclusão: essa proclamação deve ser feita com autoridade. Sabe o que quer dizer isso, meu irmão? Ah, eu acho que você deve. Meu irmão, eu acho que você devia melhorar um pouquinho. Não, meu irmão, isso não é vida cristã. Está longe do propósito de Deus. Querido, na minha visão, isso é pecado. Posso orar por você? Queria te ajudar nesse processo de restauração, de caminhar com Deus. Irmão, nós estamos entrando numa fase na nossa igreja na qual entramos num processo de discipulado. Algumas vezes nós vamos ter que entrar e tratar crente dentro da igreja. E nós vamos ter que pegar esse pessoal, gente, e fazer caminhar com a gente. Ser parecido com Jesus. Nós vamos ter que, gente, em algumas ocasiões, dizer para alguns irmãos, querido, não é por aí, tá? Você está um pouquinho fora do propósito, um pouquinho longe da visão, do reino. E sabe o que é isso, meu irmão? E chegar com autoridade. E dizer, querido, eu acho que isso aí não é vida cristã, não. Acho que está um pouquinho fora do que é vida cristã. Sabe aqueles irmãos nervosinho que. Certo! Não, não, não. A gente não tem mais direito. Não somos escravos, agora somos servos. E como servos, servimos uns aos outros. E quando o mundo olhar para nós, tem que ver Jesus. Não eu, não você. Ah, mas Betão, mas não estamos no período da graça? A graça já nos alcançou e nos transformou, agora não está tudo certo. A gente pode viver a nossa vidinha. Você viver longe do Senhor e distante de ter a aparência de Jesus é vidinha mesmo. Agora quer viver vida abundante? Deixa o Espírito Santo controlar a tua vida. Deixa ele dirigir a tua vida. Busca intensamente ser cada dia mais parecido com Jesus. Começa a gastar tempo com meditação da palavra. Fica aqui a dica para você. O dia tem 24 horas. Se você pegar 2 horas e 40, é muita coisa, né? 2 horas e 40 de um dia inteiro. 24 minutos. Eu não sei, gente, eu não conheço a vida de vocês. Eu não sei quanto tempo vocês gastam meditando a palavra. Eu não sei quanto tempo vocês gastam lendo a palavra. A dica é assim, ó. Pega um texto bíblico, não mais que um capítulo. Não mais que um capítulo. Um texto, pode ser um versículo, ou uma perícope, um parágrafo. Leia. Leitura normal. Leitura. Leu. Pega um papel e fala assim, ó. Se alguém me perguntasse, do mesmo jeito, quando o apóstolo chegou do lado do mordomo da rainha de Candace. Você está entendendo o que você está lendo aí?
Aí ele falou assim, mas eu não sei, de quem que ele está falando? É dele mesmo ou de um outro? Felipe Eunuco, lembra desse texto? Aí ele explicou a palavra. Aqui o profeta está falando do Filho de Deus, tal, 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 explicou. Quando ele terminou de explicar, o eunuco falou assim, está aqui a água, quem pede que eu seja batizado? Da mesma maneira, se alguém chegasse para você, o que está escrito aí? O que quer dizer isso aí que você leu? Escreve. Aí você fala assim, depois que você estivesse explicando para alguém, mas explica para você mesmo. Com suas palavras, com o seu jeitão. Aí você faz o seguinte: como é que isso se aplica na minha vida? Como é que esse negócio se aplica na minha vida? Esse que eu acabei de ler. Aí sabe o que você faz? Você ora por isso que você leu, pedindo que Deus aplique na sua vida. Sabe o que é isso? Devocional. Devocional. Então, mas todo mundo sabe o que é devocional. A pergunta é: quanto tempo você tem gasto no seu devocional? Essa pergunta, gente, nós vamos fazer para toda a igreja. Mas eu estou perguntando para a minha classe de EBD, Escola Bíblica. Não responde para mim. Eu quero que responda para você. Lembra que eu falei dia 24 horas? 2 horas e 4, 20, é muita coisa. 24 minutos. Eu estou pedindo para você, meu querido, gastar 24 minutos do seu dia. Betão, eu não tenho tempo, minha vida é muito atribulada, é muito corrida. Irmãos, eu acordei hoje às 6 da manhã. Eu tinha um compromisso lá no Morumbi. Eu fui pegar um trânsito danado, foi uma viagem, voltei. Eu tinha que atender a empresa, ainda ajudar o pessoal da nossa igreja com algumas dificuldades lá, mas eu fiz o meu devocional. Na verdade, eu não peguei só 24 minutos, eu peguei um pouquinho mais, eu peguei 35 minutos, marcado no relógio. Leitura bíblica, o que diz o texto, interpretação, aplicação, oração. Tá com caneta aí? Tá com papel aí? Anota. Texto, que é leitura. Texto. Ah, mas qual texto eu vou ler? Queridos, no aplicativo da igreja você tem a leitura diária. Você pode pegar qualquer uma daquelas lá. Tem leitura que é um capítulo por dia. Texto. E a minha dica, hein? Olha o que eu estou dizendo. Não mais que um capítulo. O que diz o texto? Como se alguém perguntasse para você: o que que você leu aí? O que está escrito? O que está dizendo aí? Isso aí, pode escrever interpretação. Depois, aplicação. Como é que isso que eu acabei de ler se aplica na minha vida? Você vai escrever isso aí. Por isso, compre um caderninho, ou se você tem papel de rascunho, escreva. Como é que esse negócio se aplica na minha vida? E depois, a oração, pedindo para que Deus te ajude a aplicar o texto. Você não vai gastar mais que 20 minutos. Primeiro dia. Olhe no relógio, hein? Deu 24 minutos, tempo esgotado. Repita por 21 dias. 21 dias.
4 semanas. 21 dias dá 3 semanas, Betão, porque 3 vezes 7 é 21. Faz 21 dias, corrido, que às vezes você vai ter, o sábado e o domingo eu fui direto para a igreja, tem problema. Ah, falhou, me esqueci, eu fui para a igreja, levantei atrasado, tinha que preparar almoço, eu vou receber a família, tinha que fazer as coisas pro lanche lá no meu grupo. Esqueceu? Tem problema. No outro dia retoma. Entendeu porque eu falei 4 semanas? Comigo já aconteceu. Quando eu comecei o processo de fazer o devocional diário, teve dia que não deu. Eu acordei atrasado. Quando você acorda atrasado, você não vai precisar, e tem compromisso, tem hora para chegar. Aí ele vai fazer depois. Aí o dia corre. Sabe aquele dia que a gente faz assim, ó? Pra você ter uma ideia, na terça-feira, Morumbi, volta do Morumbi, tem as coisas da empresa para fazer, depois tem visita técnica para fazer, depois tinha reunião na igreja, volta à tarde da noite, tinha coisa pendente para resolver, janta à tarde da noite, e quando toma banho, tá morrendo no sofá. Isso acontece, pode acontecer comigo, pode acontecer com qualquer um de nós. Falhou um dia, no dia seguinte, retoma. Isso tem que ser um hábito de vida. Nós vamos ter um período agora de 5 semanas de férias. Quando voltarmos, quando retornarmos, eu quero ouvir de vocês o que aconteceu. Ah, mas Betão, mas eu já fazia isso para mim é minha vida, é minha prática. Tudo bem, querido. Tranquilo. Querida, tranquilo. Fique em paz. O desafio é que cada crente, diariamente, tem um tempo de leitura da palavra e de oração com Deus. Betão, eu li a palavra em 5 minutos, interpretação foi 2 minutos e a oração 1 minuto e meio. Gastei 10 minutos. Para e fique em silêncio na presença de Deus. Para ouvir Deus. Isso é devocional. Tive uma experiência muito gostosa hoje, Deus falando comigo. É maravilhoso. A graça já te alcançou. A graça já te alcançou. Para você experimentar isso, só pela graça. Eu estou dando para você um tesouro de vida. Você que está me vendo por essa gravação, é um tesouro de vida. Vai mudar a história da sua vida, vai mudar a história do seu casamento, vai mudar o relacionamento seu com os seus filhos, vai mudar o relacionamento com os seus colegas de trabalho, vai mudar o seu relacionamento com os seus colegas da escola, da faculdade, lá no ponto de ônibus. Nós vamos começar a ser igreja de verdade. Alguns irmãos que começaram esse processo já estão fazendo hora de devocional. Eu estou pedindo para você que faça 24 minutos. Nem 25, hein? 24 minutos. Fica aí a dica. Depois a gente conversa sobre isso. Amém? Encerrando por aqui, já são 8h34, mas eu vou franquear a palavra para vocês. E a gente retorna na primeira semana de agosto. E aí vai ter que fazer inscrição de novo. Vai ter que fazer. A gente vai estar anunciando no Conectando, vai estar anunciando para a igreja. Combinado? Abre o teu microfone, quero ouvir vocês. Eu quero falar uma coisinha aí. Foi
Nossa, gratificante esse estudo. Mas eu fiz um estudo para o PG essa semana, e Deus falou tanto comigo nesse texto que você falou, só para encher um pouquinho. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E deu todo o domínio ali do pedaço para eles, só obedecer aquela ordem. Depois ele vem no 27 e fala assim: criou Deus, pois, o homem, à sua imagem. Fez questão de dizer isso. A imagem de Deus o criou. Aí abre um parênteses, homem e mulher os criou. Mas ele está dizendo, o homem foi criado à nossa imagem e semelhança. Aí ele abençoa o homem e fala para ele, e Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Aqui, eles tinham filhos parecidos com Deus, porque o Adão tinha filho semelhante a ele. Por isso que não adianta falar que não tiveram filho no Éden. Ele tinha, era para ele encher ali, povoar aquele Éden. E foi o que aconteceu. Do mesmo jeito que ele não falou assim, espera você pecar, mulher, para depois você ter filho. Ele abençoou e era imediato, porque ele queria a imagem dele no céu. Imagem e semelhança dele, ali no Éden. Filhos, como criados como filhos de Deus. E aí, a gente já sabe, você falou tudo aquilo bacana, Deus fala para o... Onde você está? Ele estava no mesmo lugar lá, quando ele pecou. Ele já tinha feito até folha de parreira, mas sentia nu do mesmo jeito. Aí ele fala, onde você está? Puxa, meu filho, te perdi. Você mudou de Senhor. Agora, e a gente vê que ele já mostra o sacrifício de Jesus ali para providência, porque senão esse homem, assim que ele fosse para a terra, ele já ia ser morto pelo diabo. Tanto é que ele tentou mesmo. A Eva, depois, ele fala para Eva, você vai ter filhos com... vou multiplicar suas dores. Ela não fala, mas como eu não tinha filho? Não, ela já sabia o que era. Quando ela vai ter esse Abel, o Caim primeiro, ela fala que com a ajuda do Senhor eu consegui ter, que estava muito difícil. A dor era muito grande. Ela teve dito e feito. Satanás quis matar o Caim, quis não. O Caim quis matar o Abel e matou, né? E Deus chega para o Caim, orienta ele, fala para ele, deu todas as dicas, não faça isso, faça isso. Fez tudo. Andou atrás do homem desde que largou de lá. Ele veio com essa proteção. Tanto é que lá a gente sabe que não tinha sol escaldante, a terra não tinha cardos e abrolhos, não tinha nada. Aí o homem tinha que cuidar da sua própria vida, ele teve que dar um tipo de pele, uma proteção de Deus. Só que Deus não largou esse homem que ele amava. Ele amava esse Adão, não sei se viveram milhões de anos lá no céu, eu não sei quanto tempo foi, mas esse dia, você vê que, você falou aqui na palavra, que nós temos que viver na palavra de Deus. Você vê que eles estavam bem, Adão estava bem sossegado quanto àquela ordem lá, não estava vigiando, porque eles não eram para plantar nada. Deus que plantou era só para cultivar e guardar. Era só aquela leizinha lá. Era para o Adão estar vigiando. E ele não vigiou, né? Aí o que Deus fez? Foi acompanhando o homem, fazendo tudo aquilo. A Eva devia falar muito ali para os filhos dela do que ela perdeu lá no céu, o que eles perderam. Porque ela mesma reconheceu para Deus, o Adão deu a desculpa que foi a esposa, a auxiliadora dele que fez aquilo, mas a Eva, ela confessou. Ela falou, a serpente me enganou e eu comi. Ela não falou, e dei para ele, foi o marido que não falou para mim, ela falou, eu comi. Ele fala, bom, tá bom, vou multiplicar teu sofrimento, mas você vai ter um descendente, vai sair de você. Você reconheceu que ela é inimiga. Ela vai ser sua inimiga sempre. Você vai saber que o diabo é inimigo.
E tanto é que nasce delas. Esse descendente, ele já fala aqui. Aí, chega lá, o Adão, Jesus fala assim, agora, Deus fala assim, aonde eu mandei esse homem, aqui no céu não tinha figura de homem, daquela criatura de Adão. Deus teve que formar, abençoar, para ele ter filho semelhante a Deus. Agora, aqui na terra, eu tenho que descer lá, nascer homem, semelhança de homem, porque ele foi gerado por Deus. Eu tenho que ser semelhante ao homem, Jesus, para ele salvar o homem. E eu não entendia, eu falava, mas você chega para alguém e fala, mas você tem o pecado de Adão, todos pecaram. Mas se você não entender como foi este amor de Deus para ele descer na terra, e Jesus em Provérbios, quando está falando da sabedoria, que ele é o verbo, que ele estava junto, ele fala, eu era o seu arquiteto, eu achava minhas delícias com os filhos dos homens, porque eu sabia que eu ia para lá e eu ia ter prazer de continuar com eles. Eles perderam aqui, mas lá eu vou ter o prazer de continuar com eles. Tanto é que em Isaías 53 ele fala, valeu a pena o que ele fez. Lá eles não creram, mas depois todo o sacrifício dele valeu a pena. Então ele veio agora para o quê? Gerar filhos. Por isso que ele fala assim, ele não escolheu a gente no ventre materno, como a gente fala. Lê o Salmo 139 e diz isso. Aquele salmo fala de Jesus. Sim. Eu nunca vou descer até o céu. Deus vai falar, então sobe, então faz no abismo. Mas Jesus podia, porque ele tinha toda a autoridade. Só que ele fala que nós fomos escolhidos desde a fundação do mundo para aquilo que você disse, ó, para sermos santos para sermos santos, irrepreensíveis e em amor. Nós fomos escolhidos para isso. Para isso que ele escolheu Adão, ele queria o Adão assim. Agora Jesus veio para recuperar isso. E quando a gente é salvo regenerado e santificado imediatamente. Só que aí entramos no caminho, essa é a porta, quando a gente crê. E ele falava assim, e eu estava lendo o texto de Romanos 10, quando Deus me deu essa clareza do que precisava ser feito. Aí ele fala assim, que quando ele morresse, ele ia atrair todos a ele. Atrairei todos a mim. E ele fala assim, e pode ver que se você continuar lendo Romanos 10, ele vai dizer que todo ser humano, só no nome de Jesus importa essa salvação. Tudo isso que você disse, eu só estou repetindo. Aí ele fala assim, que Jesus Cristo, agora, neste caminho, é para a gente aprender a ser a imagem de Jesus. Ele só não mata e leva já quando ele salva, porque como Adão lá vivia na presença de Deus em obediência, aqui nós temos que viver agora neste reino, que a gente está no mundo, mas está no reino agora de Jesus. Quando a gente crê, é para aprender a ter uma imagem que a gente tem que chegar. Agora é a imagem de Jesus, que ele veio fazer agora para o homem. O segundo Adão, ele veio dar a imagem verdadeira agora. Deus falou, não teve jeito sem eu descer e morrer. Agora eu vou registrar esse homem, eu vou dar poder para ele, vou dar o Espírito Santo, e ele vai caminhar comigo até o quê? A imagem do Senhor Jesus. Agora nós temos que gerar filhos no Senhor Jesus. Não é? Exatamente. Agora, até chegar ali. Gente, era muito rica, eu ia falar bem bonito para entenderem. Mas é que em pouco tempo eu quero correr e não deu tempo. Não sei se deu para entender o que eu quis Claro, passar. querida. Quero Então, nós agradecer, estamos aqui inclusive. só para isso, só para ser a imagem de Jesus Cristo. Agora, neste novo reino que nós estamos, todos os dias, o que ele ensinou, o que ele falou, porque ele está aqui, desde aqui, da primeira página, até aqui, ele termina com ele. Ele está aqui na Bíblia inteira. Então, agora está aqui, ó. É isso aqui que nós temos que seguir,
porque agora nós vamos gerar filho à imagem de Deus, por Jesus Exatamente Cristo, isso. não é do primeiro Exatamente isso. Adão. Amém. E eu quero dizer que... Pode falar, querida, pode falar. A Maria Alice podia vir aqui na minha casa e me falar tudo isso de novo, que eu amei esse negócio. Eu gostei muito dessa revelação. O muito interessante é assim, quando Deus revela para você. Quando você está lendo a Bíblia e Deus revela. Gente, é outro departamento, né? Muito lindo. Uma Ficaria hora, aqui até amanhã ouvindo. um dia eu pego aqui e eu vou mostrar quando Jesus fala, eu estou escrito no rolo do livro, pode deixar que eu vou descer. Deus olhou para a terra e falou, não há um justo nenhum sequer, é hora de eu descer mesmo, agora fazer filhos semelhante a nós, mas é muito legal. É Lindo, muito rico. lindo. Tudo aqui, eu fiquei, olha, não precisa mais nada. Aí você pergunta, você tem que falar de Jesus? Você começa pelo seu, você sabe que sem ele não tem jeito. Não tem jeito, porque agora Deus só aceita agora a figura de Jesus no céu. O homem tem que voltar à imagem que ele de Mudou o Deus. DNA. Deus não melhorou, não baixou o nível porque o homem pecou. Muito pelo contrário. Quando Jesus veio, ele falou: vou dar o Espírito, e o meu padrão mudou. Agora, vocês vão ter que amar como eu amei, eu sou a imagem. O Paulo falava: seja meus imitadores como eu sou de Cristo. Exatamente. Agora nós temos que falar. Eu quero falar isso um dia. Seja meus imitadores, como eu sou de Cristo. Eu quero fazer filhos parecidos com Jesus aqui na terra, como Deus queria de Adão no céu, no Éden. Tá? Eu quero. Isso eu espero em Deus, que eu faça filhos parecidos com Jesus Cristo, porque eu primeiro preciso parecer com Ele. Amém. Obrigado, meu Maria Alice. Obrigado, auxiliadora. Bênção mesmo. Só mais alguém? Abra o seu microfone. Mais alguém? Comentários, acrescentar, críticas, aceitamos também. Só agradecer, pastor. Deus abençoe. Bênção, Obrigada, minha Maria Valéria, Alice. bênção. Irmãos, que bênção. Hoje eu estava fazendo o meu devocional em Atos 1, e lá diz, né, que nós temos que ser testemunha, e o Senhor nos dá essa graça capacitadora, que foi o que o irmão ensinou hoje muito maravilhosamente. E ele diz assim, que Lucas fala para Teófilo, né, tudo aquilo que ele fez e ensinou. Então, a gente só tem que seguir a cartilha de Jesus, como a irmã Maria Alice falou. Seguir os ensinamentos dele, o comportamento dele, né, de tudo aquilo que ele fez e deixou para nós. Que bênção. Deus abençoe. Eu saio desse curso muito grata a Deus por todo aprendizado, viu, pastor Betão? Que Deus abençoe. E essa Graças a turma Deus. muito boa também. Oh, glória a Deus. Que bênção. Deus Não, gente, abençoe. é um festival de talentos aqui em termos de alunos e participantes. É bênção. Obrigado. Mais alguém? Pode falar, Deixa eu só querida. perguntar uma coisa. Pastor, peraí. Ouvindo, meu bem. Eu me atrapalho com esse microfone aqui, viu? Toda Não, vez tá eu me funcionando, tô te enganava. ouvindo. Tá, mas acho que tá funcionando. Tá? Tá funcionando Nós sim, vamos estamos te voltar, ouvindo. nós vamos voltar à mesma turma, né? Isso. A gente vai precisar fazer uma nova inscrição para o segundo semestre ou já fica tudo certo? Aí é que tá. E eu estou propondo para a igreja para fazer que todos façam a inscrição, entendeu? Até porque eu creio que terão novas pessoas. Eu não sei se os que estão aqui, tem o pessoal que está assistindo online, tá? Mas Inclusive tem deixa nós mandado. aqui, viu? Mas eu vou estar enviando, lógico, o link da inscrição para vocês, tá? E vou abrir também para outras pessoas que possam fazer parte do grupo. E aí é Deus que dirige. E outra,
como eu disse para vocês, nós estamos entrando agora no esquema da igreja toda começar a estudar a palavra. Essa realidade que nós temos aqui vai ser uma realidade para toda a igreja. Todos os líderes estão se reunindo, tá? Já estão se reunindo durante a semana, 2 reuniões semanais. Temos um livro que nós lemos, temos tido um treinamento com o pastor Flávio, e a coisa mudou. A liderança da igreja toda está sendo treinada, está passando por um processo de reciclagem. E Amém. você vai Nossa, ser bênção. empurrado por isso também. Todos nós. Amém. Então, Glória a Deus. a ideia, inclusive, que vocês vão perceber grandes mudanças na igreja e grandes Amém. mudanças também na área do discipulado verdadeiro. Lógico, vai ser para a igreja toda, vai com um pouco mais de calma, mas eu já dei uma pincelada para vocês aqui, o que cada crente deve ser e viver. Só que no que nós vimos hoje, o fechamento disso aqui vai ser colocado para a igreja em doses homeopáticas. Vocês já têm uma maturidade que a gente pode passar esse material com tranquilidade. Por isso que a gente passou dessa maneira, um pouco corrido, eu sei, foi um pouco acelerado, tá? Mas é que eu não consigo colocar esse conteúdo em espaço menor. Eu sei também que eu estou estourando no tempo, como hoje, por exemplo, tá? Mas eu vou me controlar e vou colocar a coisa de uma maneira mais objetiva nos nossos próximos encontros. Eu vou pedir para Sheila abrir o seu microfone, querida, e orar agradecendo por esse nosso encontro. Pode ser, meu bem? Amém, pastor. Como disse a Valéria, né? Eu sou muito grata, né? Desse tempo que a gente teve aqui juntos, né? Juntos. Graças a Deus. E vai passar rápido para a gente voltar, né? Tem sido muito edificante. E uma coisa que eu quero acrescentar é o quanto esse estudo tem feito a confrontação individual, né? Estou falando assim por mim. O quanto esse estudo tem confrontado a mim. E nesse confrontamento, que eu e Deus, diante da palavra, eu pude tirar os meus olhos das pessoas e focar o olhar mais em mim. E isso tem me ajudado no sentido daquilo que o pastor falou. E ontem também, aquele culto foi tremendo, meu Deus, meu Benção, Deus, benção mesmo. meu Deus. E no sentido de que saber que o inimigo está por trás da brecha que aquela pessoa abriu. Então, não é a pessoa. Então, isso assim, e aí você vem para Tiago, você vem para Tito, e aí vai fazendo aquilo, vai pegando a sua cabeça, vai sacudindo assim, ó, é assim que você tem que fazer. Né? Então, eu estou muito grata também, como disse a Valéria, muito grata, pastor, obrigado pela sua vida, pela vida de todos aqui que tem acrescentado, né, no estudo, Graças a né? Deus. Glória a E como Deus. disse Maria Alice e a auxiliadora, aquilo que Deus fala com você, você poder compartilhar, isso edifica a vida de cada um também, isso é muito bom e é importante. Mas eu quero dizer assim que eu posso dizer assim, a Sheila antes do estudo e ela depois do estudo. Graças a Então, Deus. É bom. então vamos orar. Amém. Senhor, obrigada. A Deus é gratidão, Jesus. Gratidão. Nós não temos outra palavra, Senhor, para descrever o quão bom é estudar a tua palavra, quanto o Senhor fala conosco, quanto o Senhor exorta as nossas vidas. Muitas das vezes nós falamos, lemos e, nossa Deus, o Senhor poderia estar falando isso para aquela pessoa, mas não. O Senhor está falando comigo, o Senhor está falando no individual, o Senhor está falando no íntimo de cada um. Senhor, eu peço que o Senhor nos ajude, Deus, que o Senhor continue nos ajudando a entender que o Senhor está falando conosco, que a mudança tem que vir de dentro para fora. Essa mudança tem que vir de nós,
para os outros, Senhor, para que as pessoas possam ver o Senhor através das nossas vidas. Pai, é graça imerecida, como nós estudamos hoje. Nós não somos merecedores de nada. Mas o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, o Senhor nos ama incondicionalmente. Que esse amor, Deus, nós vamos só atingir como estivermos na glória eterna. A gente não tem a dimensão do tamanho desse amor. Mas muitas das vezes o Senhor nos pega em pequenas coisas e mostra um pouquinho desse amor tão grande pelas nossas vidas. E é assim que o Senhor quer que nós façamos. Como disse a Maria Alice, o Senhor quer que nós sejamos como o Senhor, como está na tua palavra, Deus. A imagem e a semelhança de Cristo. Sabemos que é difícil pela nossa imperfeição. E o Senhor também sabe disso. Mas nós somos gratos, porque o Senhor deixou o manual. E o Senhor deixou os seus servos. O Senhor capacitou o pastor Betão diante do teu Santo Espírito para nos guiar, para nos orientar. E aqui cada irmão presente, Senhor, a compartilhar aquilo que o Senhor fala com cada um. Gratidão. Obrigada, Senhor. Obrigada por esse tempo precioso. E obrigada por o tempo que virá, para estarmos juntos novamente, falando da tua palavra, estudando, ministrando. E durante esse tempo, que o Senhor nos use, Pai. Que a palavra não seja um alimento que seja guardado somente para encher nossa barriga. Que nós possamos, Senhor Jesus, falar do teu amor. Amém. Falar para todo aquele que nós encontrarmos, Senhor. Ah, Deus, obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, dai-nos uma noite abençoada, uma noite tranquila, que nós possamos dormir o sono do Senhor e acordar restaurados para a glória e louvor do teu nome. Em nome de Jesus eu oro agradecendo. Amém. Amém. Queridos, de coração, que privilégio fazer essa caminhada com vocês. Deus tem falado ao meu coração e é uma alegria poder compartilhar com vocês a palavra, poder ministrar a palavra e buscar e aprender mais do Senhor. Eu quero agradecer pelas participações de vocês que são sempre tremendamente edificadoras. Sempre. Deus tem usado a vida de vocês de maneira especial. E eu quero agradecer por me deixar entrar na casa de vocês e juntos nos alimentarmos da palavra. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça Amém. resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de Amém. vós. Que o Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz. Amém. Até a primeira Obrigada. semana de agosto. Fiquem na paz. Até. Deus abençoe. Deus abençoe, Amém. irmãos. Boa noite. Amém. Deus Deus abençoe. abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe a todos. Amém. Até Marcinha. Gente bonita chegando. Estamos aqui do lado.